a gente chamou aqui para dar esse pontapé inicial duas mulheres incríveis, referências profissionais, tá? Inclusive com uma homenagem, né, a esse nosso dia de ontem, o Dia Internacional da Mulher. Então, estendo meus parabéns para a Cone e para a Tereza, tá, que estão aqui participando com a gente. Essas duas lideranças, né, que a gente convidou aqui para participar do bate-papo de hoje, elas vão nos explicar um pouquinho sobre o espaço, né, que está sendo ocupado ou tentando ser ocupado, né, cada vez brigando mais aí para conseguir ampliar essa ocupação no ambiente de tecnologia. De um lado, né, a gente vai ter aqui conosco a Cone Menezes. A Cone é fundadora da comunidade Girls Tech, que dá apoio, né, mentoria e suporte a outras mulheres para que elas possam também fazer essa transição de carreira para QA, né, que trabalha bastante com questões ali de qualidade. Além disso, a Cone é criadora de conteúdo, uma das referências em empoderamento feminino, embaixadora também aí do International Software Quality Institute Brasil, né, e mentora em transição de carreira. Né? Acho que falei tudo, ou quase tudo, né? Uns 5%, se duvidar, né, Cone? Um pouquinho de você. Mas antes de passar a bola para ti, Cone, deixa eu apresentar também um pouquinho a Tereza, que está do outro lado aqui também com a gente. E a Tereza é mestre em recursos humanos, né, pós-graduada em gestão empresarial de negócios internacionais, mais de 30 anos de experiência, e se dedica, né, e consegue impactar bastante nas vidas das pessoas através ali do apoio na transição, né, de vida profissional. E não só voltado para o pessoal do Brasil, o pessoal que quer ir para Portugal, mas atuando em todo o mundo, né, realmente fazendo aí esse processo de transição de carreira profissional. E a Tereza de Gouveia vai estar falando um pouquinho com a gente sobre como que é esse processo ali para as mulheres fazerem essa transição e quais aspectos devem ser considerados. Sem mais delongas, gostaria já de parabenizar cada uma das duas pelos trabalhos que vem sendo desenvolvido, pelos impactos que vocês estão causando em várias pessoas no ambiente de tecnologia e, mais uma vez, agradecer por destinar esse tempo aqui de vir conversar com a gente, tá? Cone, passo a bola para você para conversar um pouquinho aí com a nossa audiência sobre esse cenário que as mulheres encontram no ambiente de tecnologia, por gentileza. Obrigada, Guilherme. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. É o primeiro evento que eu estou fazendo de Portugal, né? Todos os que eu tenho feito são só do Brasil. É um prazer estar com a Tereza também aqui dividindo esse espaço. Nosso dia especificamente foi ontem, né, Tereza? Mas a gente sabe como mulher que o nosso dia é todos os dias. Todos os dias. Né? Todos os dias a gente enfrenta batalhas diferentes, desafios diferentes. Cada mulher tem seu desafio diário, quando é mãe solteira, quando é casada, quando é solteira. A gente sabe que cada mulher tem a sua particularidade. Acho que é isso que eu venho trabalhando, inclusive, na minha comunidade, com as meninas que estão em transição de carreira. Ano passado, a Girls Tech ajudou muitas mulheres a fazerem essa transição. E eu contei com a ajuda de muitas mulheres de RH também, viu, Tereza, que ajudou a gente bastante ano passado. Que bom. Ajudando, dando mentoria, preparando as meninas para fazerem entrevistas também, dando dicas. Então, assim, a nossa comunidade ela não é feita só de mulheres QAs, elas são feitas com outras mulheres também de outras áreas, não só para transição, mas também de apoio, né? Apoio jurídico, apoio nessas questões de RH também, como se comportar, como criar um bom currículo, como fazer uma apresentação bacana no LinkedIn. Tudo isso a gente tem apoio de diversas mulheres maravilhosas na área, assim como você, como outras mulheres que a gente conhece, sempre dando esse apoio, entendeu? Então, é um prazer estar aqui. Obrigada. Para mim também é um prazer estar aqui partilhando esta palestra e, de alguma forma, também divulgar um bocadinho esse trabalho de consultoria para as pessoas que conseguem o seu propósito. Obviamente, vamos dar aqui um jeitinho às mulheres, mas também vamos falar no geral de toda a comunidade que quer fazer uma transição de carreira. É um prazer e obrigada pelo convite. E votos de sucesso, Connie. Adoro o que está a fazer. Obrigada. Obrigada, Tereza. Obrigada mesmo. Bom, gente, acho que o Guilherme já falou basicamente quem sou eu, né? Quem é a Cone, mas eu gostaria de reafirmar, né? Eu hoje sou QA na Quan. A Quan ela é uma consultoria, né, portuguesa, para quem não conhece.
ela me levou, digamos assim, para Lisboa, né? Então eu ainda estou no Brasil, mas estou chegando agora esse final de semana já em Portugal, já tenho visto, já tenho residência, tudo certinho. Tive assessoria jurídica, assessoria de documentação, de visto, enfim, tudo que eu precisei. Eu tenho uma people manager maravilhosa, Eliana Almeida, não poderia deixar de falar o nome dela e agradecer. Como o meu tema é Mulheres na TI, eu não poderia deixar de citá-la, é uma das mulheres mais incríveis que eu conheci nesse ano, foi um presente assim na minha vida. E eu trouxe uma pequena apresentação, tá? Que tem alguns dados sobre tudo isso que a gente passa, né, como mulher na tecnologia. Então, esse é o tema principal, né? Os principais desafios de uma mulher profissional de TI. É interessante a gente observar que nós ganhamos bastante espaço nesses últimos anos, mas ainda somos minoria, tá? Segundo o último PIB, nós somos 20% apenas de toda a mão de obra tecnológica no mundo. Então, eu acho que ainda tem muito espaço para muitas mulheres entrarem, participarem, aquelas que são novas, que ainda vão dar início à faculdade, ou aquelas que, em determinado momento da vida, acharam que podem fazer uma transição de carreira, e eu estou aqui para provar que podem, né? Eu sou mãe solo, como dizem, mãe solteira, como diz aqui no Brasil. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma filha de 19 anos e eu tenho uma outra filha de 14 anos. E eu decidi fazer transição de carreira com 32. Então, eu vi uma oportunidade, eu vi um mercado que ia estar em expansão, né? No caso, foi antes da pandemia. E a pandemia só veio para reafirmar, né, gente? A pandemia, ela fez com que todas as empresas que ainda não estavam no ramo tecnológico, não estavam digitalmente falando, né? Elas foram obrigadas, né? Todas as empresas que não tinham aplicativo, que não tinham site, que não tinham uma rede social, elas tiveram que entrar no mundo tecnológico para que elas não fechassem, para que elas não sumissem. E isso também ajudou a abrir ainda mais portas para mulheres, né? Muitas mulheres têm a dificuldade de trabalhar fora por conta dos filhos, para com quem deixar, como deixar, quem toma conta. E o home office também veio para mudar isso, né? É legal falar nisso, inclusive pelo fato de que não é porque a gente trabalha home office que a gente deixa de atuar no horário de trabalho para atuar nas tarefas domésticas, por exemplo. A gente é multitarefa, né? A gente consegue fazer esse balanceamento aí de todas essas tarefas ao mesmo tempo. Há quem diga que os rapazes não conseguem. Eu discordo, porque eu tenho vários amigos que fazem milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso vai mais da capacidade da pessoa se adaptar, não é por gênero. Eu acho que todo ser humano ele é capaz de se adaptar e de ser multitarefa, se assim ele desejar ser. E se ele não quiser ser, também está tudo bem. Acho que vai do desejo realmente de cada um. Mas, de acordo com o CAGED, eu não sei como é que pronuncia, mas é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ele aponta que a participação feminina cresceu em 60%. Desses 60%, nós ainda somos só 20%, viu, gente? Então, ano passado, no caso foi em 2019, essa pesquisa, ela não a encontrei atualizada, a gente estava em torno de 44 mil pessoas, né, dentro da área. Ainda é pouco se você for comparar com a quantidade de vagas que tem, com a quantidade de pessoas que exercem a função dentro da área de tecnologia. E quando eu falo tecnologia, eu não estou falando especificamente de desenvolvedor de software, engenheiro de software ou de QA, né? A gente entende, inclusive, que na área tecnológica, para trabalhar com tecnologia, existem várias outras funções administrativas também, que não tem nada a ver com programação. Então, isso é uma questão também que sempre é levantado. Se quando a gente fala área de tecnologia, a gente está falando especificamente dessas áreas só de desenvolvedor, porque o pessoal sai da faculdade, todo mundo quer ser desenvolvedor. E não tem nem conhecimento, eu acho, das outras funções, né? A gente está falando de PO, está falando de Scrum Master, isso falando em metodologia ágil, mas falando em metodologia tradicional, a gente tem o gerente de projetos. Não necessariamente ele vai ter que atuar como desenvolvedor, ele tem que ter um entendimento, tem que ter um conhecimento, mas a gente entende que quando a gente fala de mercado tecnológico, a gente está falando de um mercado muito vasto, muito amplo. Eu tenho certeza que muita gente nunca tinha ouvido falar em analista de dados, quem não é da área, obviamente. Quando você entra um pouquinho na área, quando você começa a pesquisar um pouquinho sobre carreira tecnológica, você consegue enxergar todas as outras oportunidades que tem. Então, a gente está falando de um mercado muito amplo que só tende a crescer, que na pandemia ele duplicou
e ele tende a crescer cada vez mais, né? As empresas, elas acabaram vendo que, obrigatoriamente, elas têm que se digitalizar, elas têm que se tornarem, elas precisam tornar-se tecnológicas, né? Eu botei esse textinho aqui que eu gosto muito, e fala que há quem diga, né, que só agora nós mulheres nos interessamos por tecnologia, mas a história está aí para provar que isso não é verdade. Né? A gente fala sobre Ada Lovelace, Grace Hopper, são fenômenos, né? São mulheres que lá atrás, muitos e muitos anos, antes de existirem as sufragistas, antes da mulher poder ter direito ao voto, antes de tudo, todo o feminismo genuíno que a gente conhece acontecer, várias mulheres já trabalhavam com tecnologia. Uma criou o primeiro algoritmo para ser utilizado numa máquina, a outra criou, né, o nosso bug, né, vem da Grace. Então, as mulheres não se interessaram por tecnologia agora. O que eu gosto muito de falar é que nós não tivemos incentivo suficiente para que lá atrás todas nós, desde novas, pudéssemos se interessar, né, para a área tecnológica. Era quase que uma profissão exclusiva de homens, né? Tipo, é igual futebol, é para homem, obra é para homem, tecnologia também era para homem, né? Tipo, tem até um textinho que eu coloquei mais à frente que vai falar um pouquinho sobre essa questão do ensino que deveria vir já do início, a parte tecnológica para todos os gêneros, né? Aqui eu falo sobre também a questão que nós ainda temos muito a evoluir, eu já falei sobre isso, né? Nós já estamos avançando, mas ainda falta muito a ser conquistado, né? Nós ainda temos muito mercado a conquistar e muito espaço. É interessante falar porque, não só na tecnologia, né? Quem é mulher sabe que o quanto é necessário a gente se provar cada vez mais. Na mesma função em que um homem e uma mulher exercem, o homem se formou, ele está apto. A mulher, ela se formou, ela teoricamente deveria estar apta, mas ela precisa provar de verdade que ela consegue exercer aquela profissão. Mas, caramba, ela se formou igual o cara. Mas existe ainda, existe em muitas empresas ainda essa discriminação. Eu sei porque, no longo de um ano, com as lives que eu faço na minha comunidade, na Guia aos Testes, cada relato ali de todas as participantes, né, de todas as palestrantes, sempre todas elas teve uma questão dessa, de falar que tem que se provar, de ter que demonstrar ali na prática, às vezes prova prática quando é uma mulher e para o cara não precisa, situações assim bem desagradáveis que infelizmente a gente ainda passa, né? Então, são situações que, como eu disse no início ali com a Tereza, a gente tem que estar se provando cada dia. A gente se formou, a gente fez o curso, a gente fez uma especialização, e há quem diga ainda que a gente, quando chega a certo patamar, a gente não merece estar onde a gente está. Eu ouvi isso uma vez de uma pessoa, e isso não é verdade, porque se eu estudei, se eu me dediquei, obviamente eu mereço estar ali. Aí, essa é a questão, né? A mulher, ela tem que merecer estar num lugar. O homem, infelizmente, não, né? Se ele se formou, ele já tem um lugar reservado. Isso acontece muito. Eu não sei se tanto em TI, mas em demais profissões ainda é bem gritante. Eu assim, tirando por mim, né? Eu não sou parâmetro, obviamente, eu sou uma única pessoa. Eu não passei grandes constrangimentos na área de TI, eu não passei... machismo, porque eu sou mulher e eu não sei fazer tal coisa. Não, eu realmente não passei por isso ainda. Mas é mais ou menos por aí. Eu trouxe aqui alguns dados, que é muita coisa para a gente falar, tá? Mas vai ficar disponível esse slide depois para quem quiser, eu passo ele no nosso LinkedIn. A gente tem pouquinho tempo, mas eu gosto de dizer que na questão de desafios que a gente passa, esse é o texto que eu queria mostrar, que é para fazer uma viagem no tempo, né? De quantos homens foram ensinados a brincar de casinha e quantas meninas foram encorajadas a brincar com videogames, jogos eletrônicos ou computadores. Então, acho que o principal disso tudo é você analisar que a educação da parte tecnológica, o incentivo ao estudo, tem que vir muito antes. Então, quem estiver assistindo e forem pais e mães, não se esqueçam disso, de incentivar as suas filhas desde pequena a procurar por áreas tecnológicas, a se interessar por uma área tecnológica,
que eu acho que faz mais sentido do início. Se ela crescer e decidir que não faz sentido para ela, tudo bem, mas acho que vale a pena investir. Acho que o maior desafio sempre foi esse, ser reconhecida, né, dentro do que a gente faz, dentro do que todo o ensino, tanto por gênero, né, não é uma questão de gênero, mas é isso. Acho que o maior desafio que a gente enfrenta em tecnologia é se provar, é ter que se provar dentro de uma função que, quando tem um rapaz, né, um homem que tem a mesma experiência, mesmo nível de estudo, não precisa, né? E essa questão até da gente conseguir acreditar, né? A mulher acreditar mesmo nela, que ela pode ocupar aquela vaga. Então, eu acho que falta incentivo também das empresas de divulgarem mais vagas voltadas para mulheres, fazer realmente o que algumas empresas já estão fazendo, que é criar eventos específicos, exclusivos, mas para que a mulher sinta que ela tem condições de estar ali, que ela sinta que ela está apta a partir do momento em que ela se formou, em que ela estudou, igual qualquer outra pessoa, igual qualquer outra área. Eu acho que são esses os pontos principais dos desafios que a gente enfrenta, né? Porque os demais a gente enfrenta em qualquer área, não é só em TI. Então, acho que fica um lembrete aqui para todo mundo, gente. Obrigada, foi um prazer passar por esse encontro aqui com vocês. Podem me encontrar nas redes sociais, Cone Menezes, qualquer rede social que me procurar, só tem eu lá, e a gente se fala e troca uma ideia. Passar a bola para a Tereza. Obrigada e parabéns pelas dicas e esta contextualização. Obrigada, parabéns. Obrigada, Tereza. Bem, então vamos falar aqui um bocadinho, depois a Connie falar-nos um bocadinho sobre as oportunidades das mulheres no mundo do IT ou TI. Em Portugal é mais conhecido o termo IT do que TI, que é Information Technology, é mais usual. Então, agora vou aqui partilhar o meu ecrã. Vamos ver aqui. Exatamente, obrigada. Aqui a equipa também está a ajudar. O que vamos falar é a transição de carreira internacional e os desafios. Quem sou eu? Eu sou uma consultora na área de recursos humanos, trabalho em mercados internacionais, estou sediada em Portugal e felizmente tenho ajudado a muitas pessoas a fazer essa transição, algumas desde os seus países de origem, há pessoas que querem, por exemplo, cá em Portugal já me aconteceu, pessoas que querem, mesmo estando em Portugal, sair para outro emprego. E a maioria das pessoas que me procuram são pessoas que querem fazer uma mudança de carreira fora dos seus países de origem. Assim, eu ajudo nessa transição e, obviamente, explico como é o mercado e quais são as oportunidades que podem encontrar no mercado. E deixo-vos aqui um ditado português que diz assim: longe da vista, longe do coração. E eu faço esta pergunta: será realmente assim ou não será? Longe da vista, perto do coração. É um bocadinho que vamos ver. Nós estamos a ver aqui um barco, estão a ver um barco, certo? Se quiserem interagir comigo durante esta palestra, podem fazer no chat. Então estamos a ver um barco e, como a Connie nos referiu, esta é uma viagem que nós fazemos, uma transição é uma viagem, uma transição de carreira, uma transição de carreira internacional ainda é uma viagem ainda maior. E o que é que uma pessoa que vai começar a sua viagem estaria a pensar? Algumas ideias que vocês podem partilhar aqui no chat comigo. O que é que acham que está a pensar esta mulher que tem os braços abertos? Está a pensar em quê? Em quem? As pessoas que estão do lado de cá, o que é que estão a pensar? As pessoas que estão do lado de lá, o que é que estão a pensar? Podem partilhar algumas ideias? Qual é esse sentimento? O sentimento é de coisas que vou conseguir, mas também desta viagem da incerteza
e os desafios que eu vou enfrentar. Aqui o slide tem aqui o Leão viu alguma coisa, mas isto para dizer que toda a expatriação, quando nós estamos a falar de uma transição de carreira internacional, estamos a falar de desafios. E toda a expatriação, toda a pessoa que sai do seu país para o outro é um expatriado. Há expatriados que há uma migração que é forçada, mas há uma migração que é voluntária. E isto, neste momento, e vou falar do mercado português, há uma, e quando também fez uma referência, tem a ver com, não só com o mercado em Portugal. Obrigada pelas pessoas que estão a partilhar um sentimento de desafios pessoais e profissionais, um novo mercado, isto referindo-se àquele barco onde a pessoa vai fazer uma viagem. Então, obrigada pela partilha. Então, neste momento, há uma oportunidade excelente para as pessoas que querem fazer uma transição de carreira internacional para Portugal. Porquê? Portugal é um hub, por exemplo, da área tecnológica e há muitas empresas de várias partes do mundo que estão a fazer operações, a desenvolver operações em Portugal. E algumas dessas empresas só têm representações em Portugal e também trabalhar à distância veio representar uma oportunidade não só na área tecnológica, também como o comércio eletrónico, também como estratégias de marketing digital e também a área dos recursos humanos. Se vocês olharem, há uma oferta enorme de trabalhos na área de talent acquisition. O que quer dizer isto? Que o mercado está-se a mexer. Agora, os desafios são iguais para homens e mulheres. E vocês o que acham? Podem partilhar aí comigo? O que é que acham? Os desafios são iguais para homens e mulheres? Os desafios, desde o meu ponto de vista, são iguais. Só que nós temos uma força laboral diferente. Em Portugal, vou falar, estamos a falar de 4.853.000. Ok, por aqui está a dizer Jacqueline que não, os desafios não são iguais e Nathalie também está a dizer que não. A nossa força laboral é de 4.853.000 pessoas a trabalhar ativamente. Desse grupo de pessoas, 51% são homens e 49% mulheres. Então, temos desafios, mas esta quantidade de pessoas que estão a trabalhar são mais homens que mulheres. Porquê? Porque a mulher tem desafios mais a nível pessoal e familiar. Quando uma pessoa quer fazer uma mudança de vida e profissão fora do seu país, o que acontece? A maioria das pessoas que eu tenho acompanhado são homens, porque o homem, num papel mais, eu diria que um mais protetor, prefere que começar esta transição e a mulher fica com a família. Normalmente, isto é o que acontece. Isso não quer dizer que não há mulheres a fazer a transição, sim, mas especialmente quando é uma família com filhos, o marido vem para Portugal, vou falar de Portugal especificamente, porque é a possibilidade de abrir o caminho, de se calhar passar por essas zonas e áreas de desconforto que o que quer o homem, neste caso o esposo, quer facilitar a vida da família. Quando estamos a falar de um casal que não tem filhos, normalmente o casal aceita a aventura. Eles decidem ir juntos, é a maioria das vezes. Isto não quer dizer que não há pessoas, ou não tenho pessoas, mulheres neste caso com filhos, são poucas, mulheres que decidem vir com os filhos e os maridos ficam em outro país. Então, os desafios podem ser igual, mas
as condições de género, as responsabilidades de género entre o homem e a mulher, e o homem é mais explorador, é socialmente mais aceitado como explorador, e a mulher fica um bocadinho a resguardar as condições da família. Então, os desafios são iguais, mas as condições de género são diferentes. Agora, isto é uma viagem. Finalmente uma viagem, e o que eu convido as pessoas, sejam eles homens ou sejam eles mulheres, o que eu convido as pessoas é vamos pensar, e aqui convido-vos a fazer uma viagem comigo. Quando eu decidi a fazer esta viagem, eu tenho que pensar daqui a 20 anos, a 10 anos, onde é que vou estar, que idade vou ter. Porquê? Porque não é só, agora eu vou para Portugal, eu vou trabalhar por uma oportunidade. A minha experiência e o meu aconselhamento é sempre pensar num plano de vida. Um plano de vida onde vamos fazer uma viagem juntos, que idade é que eu tenho, onde é que estou a trabalhar daqui a 20 anos, em 2032, alguns de vocês dirão, mas daqui a 20 anos nós não sabemos o que é que vai acontecer. Sim, mas é importante nós termos um plano de vida, porque senão qualquer coisa pode acontecer. Nesses 20 anos, perguntar o que é que vou estar a fazer? Por exemplo, eu posso dizer, daqui a 20 anos eu vou ter 50 anos. Se eu estiver ainda em Portugal, com certeza, com 50 anos eu ainda vou estar a trabalhar. E vou estar a trabalhar a fazer o quê? Como vai ser esse presente para mim? Quais são as dificuldades que eu vou ultrapassar? Dificuldades desde o ponto de vista familiar, desde o ponto de vista de trabalho, qual é a competência ou skills que eu tenho que preparar para, obviamente, ter um bom desempenho neste país. Agora, isto para dizer o quê? As pessoas usam, cada um de nós temos um sistema de representação significativo e conforme é isso é que nós organizamos as nossas ações. O que quero dizer com isto é que nem todas as transições de carreira são todas iguais. Cada caso é diferente. Homens, mulheres, profissionais de uma área, profissionais de outras. Cada pessoa decide fazer uma transição de carreira por motivos diferentes. Um por estudos, outros porque querem adquirir conhecimentos, outros desenvolver competências, outro é porque há condições socioeconómicas nos seus países que não garantem uma estabilidade. No meu caso, eu tenho acompanhado muitas pessoas do Brasil que economicamente encontram-se em boas condições, mas andam à procura de melhores qualidades de vida para si e para a família e, obviamente, segurança. Então, cada caso é um caso diferente e cada rota, cada caminho, cada caminhada tem que ser tratada de forma diferente. Os motivos e as dificuldades económicas. Quando uma pessoa vem para Portugal ou vai para outro país, tem que ter um resguardo, tem que ter tem aqui um suporte económico. A pessoa não pode pensar que vem e com 2.000 euros vai resolver a vida para 6 meses. Isso não acontece assim. Então, é importante uma preparação económica, saber que há regulamentações migratórias que tem que ter em atenção. Portugal tem o que é chamado, se conhece como Tech Visa, que é as empresas, não só de tecnologia, mas maioritariamente de tecnologia, estão registadas nesta plataforma e, ao invés de um processo migratório, onde uma pessoa que está interessada em encontrar um sponsor naquele país, neste caso Portugal, o processo poderia demorar de 3 meses, 2 meses e até 4 meses. Através do Tech Visa, o processo pode demorar 6 semanas. Se calhar é o caso que a Connie também estava a referir. Há muitas empresas que estão a fazer isto. É uma oportunidade, é encontrar aquelas empresas que têm o estatuto de Tech Visa. E há várias modalidades que irá ser falado neste evento, na Tech Job Summit. Há várias formas de
conciliar os processos migratórios. Isso é muito, muito importante. Cada caso é diferente. Há pessoas que vêm com família e têm apoio. Eu tenho um familiar que mora lá. Isto facilita enormemente o processo. Como há pessoas que vêm sozinha, vêm vêm na boa. É importantíssimo conhecer a cultura. Isto é uma dica que eu vos passo, saber como é que é a vida nesse país, conhecer como é o mercado e o que é que o mercado está a pedir. Porquê? Porque senão o processo de integração irá ser mais complicado e possivelmente um retrocesso profissional. Desde o ponto de vista homem-mulher, normalmente sacrifica-se, vou dizer entre aspas, mais a mulher do que o homem. O homem não vou dizer que são todos os casos, porque já viram, cada caso é um caso, mas a tendência é a mulher, num processo de transição, assume outro papel, outros papéis mais passivos, os homens vão mais à procura de emprego. Isto não quer dizer que as mulheres não façam, as mulheres também fazem, mas a mulher fica a proteger e a cuidar as questões familiares. Isto é importante para ter atenção. Em qualquer um dos casos, há pessoas que fazem esta transição por curta duração, estamos a falar de projetos essencialmente, e neste caso estamos a falar mais os homens, eles estão muito mais dispostos a fazer uma transição para um projeto de curta duração, enquanto que as mulheres estão mais dispostas a fazer uma transição para um processo de longa duração. Estamos a falar de 1 ano ou mais, para desenvolver um projeto de vida, profissão e para ficar por um período mais longo. Em qualquer destes dois casos, sempre há uma área de desconforto, seja um homem, seja mulher, há enorme estresse e incerteza que todos temos que aprender a lidar. Cada carreira tem, afinal, um componente subjetivo e é relevante para cada pessoa de uma forma diferente. Trago-vos também um processo aqui, depois podem consultar, um processo de transição de carreira, para que isto não só de carreira, qualquer coisa que mude na minha vida, isto vai-me gerar ansiedade, por vezes vou sentir-me feliz porque comprei aquela passagem para ir para Portugal, estou muitíssimo feliz, estou a viver um momento de namoro, mas depois eu vou começar a sentir medo, porque não as coisas não vão ser tão rápidas. A diferença quando uma pessoa é acompanhada de uma pessoa que faz o processo sozinho, não deixa de sentir ansiedade e alguma frustração. A diferença é que o processo é muito mais curto e é menos frustrante. Daí que a minha recomendação, se puderem fazer um processo de transição de carreira acompanhado, vale a pena. Porque o processo não é de noite para dia. É um processo onde a pessoa tem que selecionar exatamente o que é que vai fazer, para onde é que vai morar. Isto são coisas que são importantíssimas no processo. Depois há uma preparação do perfil, como a Sónia referiu, o currículo, compreender como é o código de entendimento do mercado. Portugal é um mercado de alguma forma conservador e nós temos que compreender que assim é a forma de gerir e de levar o dia a dia. Há um processo de adaptação, é importante também pensar que algum dia, eu vou ficar neste país ou algum dia eu vou voltar. Como irá ser o meu processo de repatriação, se for o caso? Então, é um processo, como vocês sabem, não é um processo rápido, é um processo onde a pessoa, e por isso é que eu comecei longe da vista, perto do coração, porque isto traz muito desafios pessoais. Como podem ver, eu digo que nós podemos ter um desafio de querer mudar de país, mudar de carreira, mas sempre tenham atenção aos seus sentimentos. Não é só ir atrás desse objetivo, é ir detrás desse objetivo, mas também saber que somos pessoas, que nós, quando apanhamos este barco ou avião, vamos deixar
a nossa família, vamos deixar as nossas amizades, vamos deixar uma história de vida para assumir um novo desafio e nós queremos que seja bem sucedido, mas nós não podemos esquecer que nós não só somos profissionais, também somos pessoas. Homens e mulheres é igual. Se gostou desta palestra e de algumas destas dicas, agradeço os seus comentários. Aproveito também para aquelas pessoas que tenham interesse de oferecer de forma gratuita um e-book que eu tenho, que chama-se Como Conquistar uma Carreira Internacional. Aquelas pessoas que tenham interesse podem escrever ao meu e-mail, que é teresa@teresadegouveia.com, e vai receber o e-book, que lá tenho as dicas de o que é que deve fazer desde o início até chegar a Portugal e trabalhar na sua integração. Obrigada pela confiança e fico ao vosso dispor. Resto boa tarde. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, Teresa, pelas suas explicações. Acho que foram essenciais ali, não só as da Teresa, como a da Cone, que apareceu agora na tela também, né? Foram muito importantes e valiosas aí para todo mundo que está acompanhando. Pessoal, para aqueles que chegaram agora, não acompanharam desde o começo aí a explicação da Cone, a explicação da Teresa, seja muito bem-vindo ao evento de tecnologia que vai mudar a sua carreira, tá? A gente está nesse momento conversando com Cone Menezes e Teresa de Gouveia, né, principalmente sobre o cenário da mulher, mas como a Teresa também já comentou, né, os desafios ali basicamente são muito semelhantes, embora, como a Cone explicou bastante, né, a gente ainda tenha muito espaço ali para a mulher conseguir realmente se posicionar de forma, vamos dizer assim, pelo menos percentualmente igual, né, que é como você colocou, 20% ali apenas dos cargos são ocupados pelo sexo feminino, tá? Bom, eu queria já também antecipar para a audiência, pessoal, que daqui a pouquinho a gente vai ter um momento para abrir para pergunta. Então, enquanto isso, a gente vai fazer agora uma rodada de discussão com a Teresa e com a Cone. Enquanto isso, por favor, coloquem no chat os seus questionamentos para a Cone, para a Teresa, para que a gente possa ali nos últimos 10 minutinhos aqui, basicamente, de interação, ter ali um bate-papo também com vocês, tá? Então, aproveitem esses últimos minutos com a Teresa e com a Cone para entender um pouquinho mais de como que funciona esse processo. Importante também, o LinkedIn delas já apareceu aqui para a gente na tela, então é muito importante que vocês acompanhem o trabalho delas nas redes sociais, no LinkedIn, todas as duas geram muito conteúdo relevante para todo o nosso ambiente, né? Então é importante que a gente esteja sempre acompanhando as publicações de ambas. Bom, Cone, Teresa, eu queria fazer um questionamento aqui para a gente poder ouvir um pouquinho da percepção de vocês, né? Principalmente a respeito dessa questão de diversidade, né? De certa forma, por enquanto, a gente está falando aqui nesse talk específico da ocupação da mulher nesse ambiente, né? Mas eu queria ouvir até, talvez, se for o caso, numa visão um pouquinho mais ampla. Tem como falar de inovação, de fato, sem falar, né, de diversidade? E quais são esses estereótipos, né, que hoje a gente deveria quebrar, né, então, para que existem hoje no ambiente de tecnologia, para que a gente tivesse uma participação maior das mulheres aí no sistema? Cone, se você quiser começar, por favor. Pode ser. Bom, eu acho que, falando em termos de mercado brasileiro, né, eu discordo um pouco da Teresa. É bem diferente para a gente aqui. Eu não sei se existe esse machismo que impera aqui no Brasil e em Portugal, talvez não, pelos próprios dados que a Teresa passou. Eu, como disse, eu particularmente nunca passei tantas situações, nem em Portugal, nem no Brasil, mas eu tenho relatos de toda a comunidade. Hoje nós somos mais de 450 mulheres na comunidade Girls Test. Então, de acordo com os relatos que eu tenho das mulheres, é muito difícil uma mulher que tem a mesma formação que um homem teve, exatamente igual, ela ser reconhecida igualmente, ela ser colocada no mesmo cargo, ela ter o mesmo salário. As questões que a gente vê em relação à família, que geralmente a mulher, né, tem essa
essa parte matriarcal, né, Tereza? É a parte que a mulher realmente toma conta. Foi o que eu falei, você nunca viu uma criança, um menino sendo educado para brincar de casinha, brincar de boneca, assim como a menina nunca foi incentivada a brincar de videogame, a brincar de computador, por exemplo. Então, a gente já vê que o problema não é agora, o problema está na raiz, o problema vem lá de trás. Então, se a gente quer realmente ver mudanças que sejam significativas nessa blindagem desse mercado que a gente precisa para que mais mulheres tenham oportunidade, as mulheres têm que começar a estudar tecnologia cedo. Elas têm que jogar videogame, elas têm que ter um computador. Não dá para pegar uma menina e só dar uma casinha para ela, uma boneca brincar. Hoje em dia até que está mais diferente, né? As meninas hoje, toda criança hoje tem um celular, toda criança tem um tablet. Não sei se entra a questão até financeira antigamente, né? Não tinha essa condição de ter um computador em casa e etc. Mas não é só um celular, gente. Tem muitas meninas hoje em dia, que eu tenho 2 filhas, que têm um celular, mas isso não quer dizer que ela se interesse pela área tecnológica. Ela se interessa por ter um smartphone, para ter uma rede social, o que não tem nada a ver com trabalhar com a área de tecnologia. Então, eu acho que tem que ter um incentivo mesmo, inclusive nas escolas, né? Eu acho que tecnologia devia ser uma matéria obrigatória no ensino fundamental, assim como outras coisas básicas, economia, finança, sabe? Para mim é básico e deveria ter. Mas a gente sabe que isso talvez seja um futuro distante, né? Mas aí, não tendo na escola, eu acho que cabe aos pais fazer isso em casa. E eu fiz isso com as minhas filhas. As minhas filhas, a gente fazia uma barganha assim, quero tal coisa, tá? Você vai ler tal livro, final de semana que vem eu quero saber a resenha do livro. E as minhas filhas faziam isso. Elas liam aquele livro, no final de semana eu sentava com elas e perguntava sobre o que é o livro. Bacana, então, você quer uma saia nova, um short, vou te dar, pronto. E hoje as minhas filhas são viciadas em leitura. Foi uma barganha, a princípio, que funcionou muito. Então, hoje a minha filha está chorando porque a gente vai embora para Portugal depois de amanhã, e ela teve que deixar todos os livros dela aqui, porque é muito pesada. Eu falei, calma, lá em Portugal a gente compra tudo de novo. Mas, assim, eu acho que se o incentivo não está nas escolas, tem que ser em casa. Acho que esse é o ponto principal para que a gente aumente essa porcentagem de apenas 20% das mulheres hoje no mundo atuarem em TI. Legal, Cone, maravilha. Tereza, ouvi um pouquinho de você, então, nessa questão de se tem como falar de inovação sem falar de diversidade, esses estereótipos aí que a gente tem que quebrar. Sim, eu acho que é muito difícil. É difícil falar sem os estereótipos. Porquê? Porque isso está na base das sociedades, ou seja, isto é histórico. Então, sempre está presente. Portugal, eu poderia dizer, Portugal é um país conservador, portanto, há diferenças entre homens e mulheres e são marcantes. Posso dizer, não é inovação, mas para dar um exemplo, há certa discriminação, por exemplo, com os salários, com o ordenado. Praticamente, enquanto o ordenado médio, em média, isto são dados recentes deste ano, o ordenado, em média, pode estar em 1.360, em média, de toda a força laboral. Os homens ganham 1.300, enquanto que as mulheres 1.000. Então há uma desproporcionalidade relativamente ao que ganham as mulheres e o que ganham os homens. Por outro lado, nós quando olhamos o nível de preparação, vemos que as mulheres, desde o ponto de vista de preparação profissional, há mais mulheres profissionais do que homens. Então, isto não faz sentido. Como é que as mulheres, ou seja, a força laboral é mais ou menos equitativa. Há mais homens trabalhando, sim, do que mulheres. Isso é verdade, mas não é uma diferença assim tão notória. O que sim é que as mulheres têm uma melhor preparação, mas os seus salários são inferiores. É quase um 20% mais baixo, mais ou menos. Isto são números que vocês podem procurar, qualquer um de vocês, no INEN, no site do INEN, que é o Instituto Nacional de Estatística, e também é outro, eu convido para dar uma olhadela, na Prodata.
que também é um site onde podem encontrar estatística do mercado, de tudo, mas vamos falar do mercado laboral português. Desde o ponto de vista de inovação, eu posso dizer, Guilherme, eu acho que as mulheres sempre temos uma tendência à inovação, à criatividade, muito mais do que os homens. Mas isso é uma coisa que tem a ver com a natureza da mulher. Aqui a questão seria, têm as mulheres igualdade de oportunidades para demonstrar essa capacidade de inovação? Seria um bom questionamento. É uma boa pergunta, Tereza, é uma boa pergunta. Exatamente. Guilherme, é uma pergunta que saiu por aí, não sei se é possível responder, o Wendel Mendes. Desculpa, Tereza, tu pode repetir, por gentileza? Há uma pergunta que vi de uma pessoa da audiência que fez uma pergunta. Sim. Não sei se posso responder. Pode, vamos ver se é essa que está na tela ali, ó. Então a gente tem a pergunta da Andréia, né? Como as empresas de tecnologia portuguesas têm se movimentado a respeito da diversidade e inclusão? Não sei se era essa, mas eu vi que tinha uma direcionada para ti, tá, Tereza? Então já vou tentar buscar ali qual que é, mas enquanto isso, se a gente puder responder essa, acho que já agrega já. Eu posso dar o meu ponto de vista, não sei se a Connie também quer dar aqui um contributo, não? Eu penso que na área da tecnologia a cultura que estamos a perceber uma cultura inclusiva, mas isto tem indo aos poucos. Não só do ponto de vista da mulher, como também das nacionalidades. Portugal é um país multicultural, é um país pequeno que precisa de talento profissional estrangeiro. Então, isto faz com que o mercado comece a abrir oportunidades para pessoas que vêm de fora. Porque necessariamente tem de ser assim, porque não há em Portugal o talento suficiente para as oportunidades. E aí é que nós estamos a ver, o mercado está a explodir neste momento. Eu referi, Talent Acquisition, Recruitment Specialist, é muito pedido. Porquê que é muito pedido? Porque também é outra realidade, mas isto tem a ver não com Portugal, tem a ver com o mundo. Que há pessoas que não querem trabalhar mais por conta de outrem, há pessoas que querem trabalhar de forma independente, as pessoas não querem ficar numa empresa a vida toda. Então, para resumir, as empresas em Portugal da área da tecnologia estão muito viradas para a inclusão e a igualdade de oportunidades. Eu queria aproveitar esse gancho até para falar que a Quan, né, que é uma patrocinadora aqui do nosso evento, ela tem um movimento muito grande para profissões, né, em relação à tecnologia. Tem muita, não só as vagas, mas eles têm feito um movimento, inclusive a gente tem feito os lives no Instagram, enfim, com parcerias, para falar sobre as oportunidades que Portugal tem, né, na área de tecnologia. Então, assim, eu acho que entra a questão da diversidade e inclusão, porque nenhuma das vagas tem referência se a vaga é para homem ou para mulher, se é para trans, se é para hétero, se é para cis. Não tem essa especificação. Aqui no Brasil, tem empresas até hoje que têm vagas e fala específico se é para homem ou se é para mulher. Portugal não tem isso. Então, eu consigo enxergar isso como um movimento, sim, a respeito da diversidade e inclusão e da transição de país, né? Para quem é brasileiro, para mudar para Portugal. Hoje, no meu grupo no meu grupo da empresa, nós estamos ali em torno de 30 famílias, se eu for contar que todo mundo ali basicamente é casado, ou tem filhos, que é o meu caso. Todo mundo ali vai migrar para Portugal agora, está migrando, né? De acordo com o que vai sair no visto, a gente está indo. Tem 30 famílias ali, só no meu grupo, então tem outros. Então, eu acho que eu não posso falar por todas as empresas portuguesas, mas, em especial, eu posso falar pela Quan. Eu estou aqui representando a Quan, eu sou uma Quanders, então, eu posso falar, sim, que está tendo esse movimento, viu, gente? Muito bacana, inclusive. Show, maravilha, Tereza, Connie. Eu encontrei a pergunta do Wendel, tá? Que estava era essa, Tereza? Sim. Exatamente, sim. Então, só deixa...
Deixa eu só fazer a leitura aqui para o pessoal também conseguir ouvir, né? Então, o Wendel está perguntando, né, para a Tereza, como é que é esse acolhimento, né, do povo português com o povo brasileiro, se é tranquilo, e até a Cone também pode dizer, porque a Cone está indo para lá daqui a 2 dias, né? Então, por gentileza. Posso dizer que é um bom acolhimento, porque é valorizado o conhecimento e a experiência. Mas assim como digo isto, também tenho que dizer outra coisa. Quando nós mudamos para um país que não é o nosso, nós temos que compreender, e aí eu expliquei também isso na minha apresentação, nós temos que compreender como é a cultura. Isto é importantíssimo. Não é o mesmo um país com uma cultura aberta, descontraída, informal, com outro país que é muito mais fechado, com uma cultura mais clássica e não é assim tão aberto, é mais rigoroso. Isto pode ser um choque de culturas, e acontece. Brasileiro é mais descontraído, vou falar de uma forma muito, muito geral, porque não posso dizer que todos são iguais, mas é mais descontraído, se calhar é mais informal. Por exemplo, a abordagem de um e-mail para trabalho é diferente em Portugal e no Brasil. Atenção, e na América Latina, não estou a falar só de brasileiros, porque o e-mail é muito mais informal, é formal informal, mas em Portugal os tratamentos são muito importantes, então temos que ter esse cuidado na abordagem. Então, é bem acolhido o brasileiro, é valorizado o conhecimento, é uma força de trabalho também interessante, são pessoas muito alegres, são pessoas simpáticas, a questão da língua facilita muito os processos e, atenção, neste processo de transição é muitíssimo importante compreender as diferenças culturais para ter sucesso. Eu concordo em gênero, número e grau com a Tereza. Ela falou tudo. Show de bola. Pessoal, será que a gente tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma perguntinha para colocar aqui na tela para vocês. Aí, temos o Demóstenes, tá? Questionando o seguinte, pessoal. Hoje, o profissional estrangeiro concorre de igual para igual em sua evolução de carreira quanto ao profissional português, quando busca, né, uma vaga em Portugal? Falo eu? Sim. Pode ser. Pode falar, Tereza. Depende da área. Depende da área. Esta pergunta já várias pessoas me fizeram no passado. Porquê? Porque há áreas que são muito mais procuradas. A área da IT ou TI tem muita procura neste momento. Há áreas que, na área, por exemplo, da manufatura, gestão da qualidade, tudo o que tem a ver com tecnologia, transição digital, inclusivamente de fábricas, há uma abertura interessantíssima. Portugal está, neste momento, muitas empresas a apresentar o plano de recuperação e resiliência e precisam mesmo de pessoas formadas. Então, depende da área. Agora, se for para áreas como a área administrativa, aí é mais complexo. Porquê? Porque, primeiramente, tem que conhecer como é que o sistema administrativo é em Portugal, se tem uma profissão que é regulamentada, como por exemplo contabilista, uma pessoa não pode exercer a função de contabilista, de advogado, de doutor, de médico, sem passar primeiramente pela um processo de reconhecimento do título. Então, não é exatamente igual para todas. Para contestar aqui, para responder a Demóstenes, depende da área da procura e, obviamente, da profissão. Eu acho que o igual para igual na pergunta dele, desculpa, Guilherme, acho que no caso seria mais essa questão assim, eu tenho o mesmo cargo, eu tenho a mesma experiência, a mesma formação, não no caso do médico que precisa ter essa validação. Eu acho que em TI não tem muito isso, né? No caso, quando o profissional apresenta a experiência em carteira ou os
certificados da faculdade ou dos cursos, ele já está apto, né? Ele, inclusive, entra até no próprio Visatec, dependendo se for altamente qualificado. Aí, acho que ele vai concorrer, sim, de igual. Acho que seria mais essa... no caso, em situações específicas, tem que fazer essa validação. Eu acho que em demais, não. Pelo que eu observei em relação até as pessoas... A minha equipe, né? A minha equipe hoje é brasileira e é portuguesa, é misturado. Então, eu sou sênior e eu tenho uma que trabalha comigo, ela é sênior também, então, assim, não tem essa diferença ali nem de hierarquia, nem por ela ser mais velha na empresa do que eu ter acabado de chegar, nós somos igualitárias ali, então acho que nesse caso de TI não mudaria tanto, né? Pelo menos eu não vi mudar. Show. E, pessoal, até contribuindo, né, a gente vai ter também algumas questões ali, a Tereza também pode falar um pouquinho a respeito, a Cone, que vão ser levadas em consideração, mas daí talvez sejam mais questões de capacidades e habilidades, né, como, por exemplo, questão de inglês. Então, é natural que hoje o povo português tenha um viés mais forte, saiba falar de forma mais fluente o inglês do que o profissional brasileiro, né, se percebe isso hoje no ambiente de trabalho. Além do que, é natural também que os recrutadores depois peçam ali algumas questões, como, por exemplo, até mesmo a parte do visto, né? Então, para o português não vai ter essa necessidade, para o brasileiro vai ter. Então, por isso também ressalta a importância que a Tereza comentou de todo esse planejamento, né? Então, realmente, planejar muito bem, estar sabendo quais são os critérios, os requisitos que são buscados por essas empresas, para que a gente possa se preparar e ficar aí sim, né, no nível de competitividade adequado. Tá? Pessoal, eu queria agradecer realmente aqui a participação de vocês duas, foi muito produtivo, acredito que todo mundo tenha gostado. Tinham mais uma série de perguntas ali que a gente poderia responder nesse momento, mas não sei se infelizmente ou felizmente a gente tem uma série de outros conteúdos aí para passar, então no nosso talk aqui a gente vai ter que fazer o encerramento.